Bom, galera, continuando aqui, a representação de uma matriz, certo? Então, uma matriz, olha só, a indicação de uma matriz é feita por letra maiúscula e a letra minúscula para os seus elementos, ou seja, matriz A, maiúsculo. Aquela matriz que a gente vai analisar lá, qual que é? É a matriz C, é a matriz D. Então, a matriz a gente sempre representa com letra maiúscula. E o elemento que são os números que estão dentro da matriz, são letras minúsculas. Então a gente separa assim para conseguir entender quem é um e quem é outro, certo? Então, olha só aqui, matriz A, AIJ, MN. Ou seja, AIJ, cadê, ó? I, olha só aqui, deixa eu pegar aqui que a gente fica mais fácil. O número I representa a linha e o J representa coluna. Então, matriz A e J de uma matriz, né, de ordem MN, certo? M por N. Então, vamos na prática que fica melhor. Olha só aqui, esse exemplo aqui de baixo, ó. Então, como que a gente vai distribuir aqui nesse caso? Você tem a matriz A. O primeiro elemento aqui é o A e J, né? Que aqui é o A11. Então, A11 quer dizer que é o seu elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Percebe que todos os elementos que estão aqui nessa linha, todos começam com o número 1, porque estão na primeira linha. Olha a diferença aqui desse outro. Todos os elementos que estão aqui nessa linha estão na segunda linha. Então, é 2. Da mesma forma aqui, é o 3. Se você analisar por coluna, também fica bem semelhante. Olha só, o segundo número é o da coluna, certo? Então, você tem aqui, ó, coluna 1, coluna 1, coluna 1. Coluna 2, aqui está errado, é coluna 2. Coluna 3 e coluna 3 também. Aqui, coluna 3, certo? Então, é assim que você vai desenhar a sua matriz. Então, olha aqui o exemplo. Olha aqui. Temos essa matriz aqui, certo? 7, 9, menos 3 e 2, 6 e 1. Ela é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas. Então, qual que é o elemento A22? Certo? Nós temos, esse elemento é o 2. Por quê? Olha só. Segunda linha e segunda coluna, quer dizer, o 2 e o 2. Cadê ele aqui? Ó? Segunda linha, segunda coluna. Aonde eles se cruzam? Aqui no 2. Olha esse daqui. Elemento A23. Qual que é o meu elemento A23? Segunda linha e terceira coluna. Eu tenho aqui segunda linha. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. E eu tenho a terceira coluna. Né? Aonde que esses elementos se cruzam? Aqui no 1. Então, eu sei que o meu A23 é o número 1. Aqui eu tenho mais exemplos, né? Aqui, por exemplo, A13. Qual que é o A13? Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. É o 6, certo? Aqui eu tenho, ficou um pouco desconfigurado, mas olha só. Essa daqui é uma matriz 2 por 2. O elemento dela, B12, quer dizer, primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Quem que é? É o 3. Aqui, o B21, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Quem que é? É o 8. Entenderam? Isso aqui é uma forma de você conseguir construir a sua matriz. Vamos lá. Olha só esse exemplo aqui. Elementos da matriz de venda da confeitaria. Lembra lá em cima da nossa confeitaria que vendeu aquela quantidade de bolos? Então, olha só. É uma matriz 2 por 2 ela, não é? Cadê ela? Aqui. É uma matriz 2 por 2. Então, ou seja, primeira linha, segunda linha.
primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Assim você identifica quem é quem. Então, olha só aqui. A e J, no caso aqui, o nosso primeiro exemplo é o A11, que é o quê? Primeira linha, primeira coluna. Quem que é o elemento que está lá na primeira linha e primeira coluna? É o 500. Primeira linha, segunda coluna. Quem está lá? É o 450. E assim vai. Ok? Então, de modo geral, chama-se matriz do tipo MN, se lê M por N, toda tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. Tal tabela deve ser representada entre parênteses ou colchete. Então, ficou claro até aqui, né? Então, olha só aqui alguns exemplos de matrizes. Ó, exemplos. Esta matriz aqui é uma matriz 2 por 4, porque tem 2 linhas e 4 colunas. Essa daqui é uma matriz, a gente chama de matriz quadrada, né? Matriz 3 por 3. Você tem 3 linhas e 3 colunas. Essa daqui é uma matriz coluna, porque você não tem linha nela, é só coluna. Então, é uma matriz que tem... não tem coluna nela, só tem linha. Não tem linha, só tem coluna, certo? Porque ela tem aqui uma coluna, certo? Apenas, né? Com 3 linhas. Então, 3 por 1. Ou seja, 3 linhas e uma coluna. Então, é a matriz coluna, uma coluna. Da mesma forma que essa daqui é uma matriz linha, certo? Porque ela tem uma linha e 3 colunas. É o inverso dessa de cima. Então, é a matriz linha. Ok? Então, agora a gente vai olhar aqui a construção de uma matriz, como se faz, certo? Então, eu vou pausar também aqui para não ficar pesado. Até daqui a pouco.